Olá, sejam bem-vindos ao Infomoney Entrevista. Eu sou Carolina Freitas, coordenadora editorial do Infomoney, e hoje vamos falar de política. O nosso convidado é o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, muito obrigada por estar aqui conosco. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Quero começar essa conversa. A gente tem uma efeméride importante agora, né? Completa-se um ano da enchente que atingiu muito fortemente o estado do Rio Grande do Sul. Então, a minha primeira pergunta é sobre o balanço que o senhor faz desse um ano, quais são os aprendizados, o que é que não se pode errar de novo, né? E quanto o Rio Grande do Sul está preparado hoje para lidar com essa questão climática, que a gente sabe que, infelizmente, é algo que chegou para ficar. É verdade. Obrigado pelo convite aqui, Carol, e a quem nos acompanha. Olha, foi um momento dramático para os gaúchos. Nós sofremos muito com perdas de vidas, com pessoas que estão desaparecidas ainda e, claro, com todas as cidades que foram impactadas. 95 municípios entraram em calamidade e mais de 300 em situação de emergência. Então, é um desastre de proporções nunca antes vistas no Brasil, nessa dimensão de impacto de municípios, de empresas, de casas atingidas. A gente chegou a ter 600 mil pessoas fora de casa, 80 mil pessoas em abrigos. A boa notícia é que a gente está superando. O estado, 94% dos bloqueios rodoviários já foram resolvidos. A gente está fazendo agora investimentos para tornar as nossas rodovias mais resilientes. Então tem que altear pontes, tem que fazer novos sistemas de drenagem onde houve rompimento de rodovias, contenção de encostas. E para tudo isso o Estado tem um grande plano, que é o Plano Rio Grande. Ele tem uma série de iniciativas em eixos que foram estabelecidos, desde a governança, né, para como lidar ao longo dos anos, na articulação entre municípios, Estado e União, no sistema de proteção contra as cheias, em toda essa governança do próprio plano Rio Grande. O diagnóstico, então tem levantamentos de batimetria dos rios, levantamentos topográficos do relevo de todo o Estado, estudos de modelagem hidrodinâmica, que é a dinâmica das águas, justamente o seu comportamento nas nossas bacias hidrográficas, à luz de todos esses levantamentos, para a gente ter alertas mais precisos, contratação de radares meteorológicos, estações hidrometeorológicas. Nós vamos ter aqui um sistema muito robusto, certamente um exemplo para o Brasil em termos de estrutura, de sistema de diagnóstico e de preparação para eventuais novos desastres, além de compra de equipamentos como helicópteros, botes, viaturas apropriadas para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros, distribuídos pelo Estado para ter aquela capacidade de resposta fundamental para preservar as vidas, enquanto, paralelamente, a gente vai trabalhando também o planejamento dos sistemas de proteção contra as cheias, e sistemas de diques, né, que são para proteger as cidades. Estes têm um grau de complexidade um pouco maior, né, porque não é simplesmente bota maquinário e começa a erguer diques. É um sistema complexo que tem impacto ambiental, envolve bilhões de reais a serem investidos. O bom é que nós já temos uma garantia de recursos para uma parte substancial desses sistemas de proteção. A União fez um aporte numa conta específica, num fundo que vai financiar esses sistemas de proteção no Estado. Para alguns deles a gente já tem projetos mais adiantados, outros ainda estão numa fase de estudos, mas o Plano Rio Grande, que é esse nosso plano de reconstrução do Estado, ele analisa todos esses projetos, garante o seu encaminhamento e eu tenho certeza absoluta que ao longo dos próximos anos o Rio Grande do Sul vai poder ser um bom exemplo a todos os estados brasileiros de como estar preparado e ter a capacidade de resposta, porque aconteceu com o Rio Grande do Sul dessa vez, mas poderá acontecer ali na frente com outros estados, né? Como a gente observou no planeta inteiro ao longo desses últimos anos, muitos eventos pegando regiões muito desenvolvidas, que em tese teriam uma condição de preparo, né, melhor, mas aconteceu na Espanha, no norte da Itália, no sul da Alemanha, no ano passado, eventos muito críticos, a própria China. Então, eu infelizmente tenho essa convicção, né, vai acontecer em outros lugares, talvez no Rio Grande do Sul. Se acontecer no Rio Grande do Sul, estaremos preparados, mas eu espero que outros estados não esperem passar por algo como passamos para se prepararem. Então, é também nossa obrigação darmos o exemplo, e por isso que eu convoco todos a acompanharem, né, no www.planoriogrande.rs.gov.br essas iniciativas.
Governador, um dos desafios, além, claro, né, de toda a questão humanitária que essa enchente envolveu, né, um dos desafios foi também financeiro e econômico. Claro. Né? O Rio Grande do Sul, um estado que vem de um histórico de crises, de dificuldades financeiras, uma dívida com a União muito grande, né? E eu lembro que à época, no ano passado, né, o senhor chegou a falar da possibilidade de uma anistia à dívida do estado do Rio Grande do Sul, né? Quero ter um pouco um panorama do senhor de como é que está essa questão da dívida agora e do que o governo federal poderia estar fazendo diferente em relação à dívida do estado do Rio Grande do Sul. Bom, para contextualizar, o Brasil tem 4 estados que respondem por 70% da dívida para com a União, que são os estados de São Paulo, tem o maior valor nominal é o do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Não por acaso são as 4 maiores economias do país. O que significa que, de alguma maneira, essa dívida que foi constituída por esses estados ao longo dos anos, é importante mencionar, não é uma dívida constituída neste governo, no governo que nos antecedeu, simplesmente. Isso aí é lá até o início dos anos 90, os estados podiam emitir títulos da dívida pública e se financiavam assim, né, tinham os seus próprios déficits a serem superados, como era o caso do Rio Grande do Sul, ou usavam para investimentos. De alguma maneira, o que os estados fizeram com esses recursos ajudou a desenvolver as suas economias, e essa economia, não é por isso, por menos, somos as 4 maiores economias do país. Mas, ao longo, a União encampa essa dívida lá, né, nos anos 90, pós-Plano Real, e os estados passam a ser devedores da União. A União assume o pagamento e passam a ser devedores da União. As condições do pagamento dessa dívida envolviam, se não me engano, originalmente GPDI mais 6%, depois houve uma repactuação para ficar IPCA mais 4% ou a Selic, o que fosse menor, mas aí estabeleceram mecanismos de uma análise da média no tempo, nos anos da Selic ou do IPCA, com os 4%, para ver o que fosse menor. Enfim, tem uma complexidade aqui, que no final das contas significou para o Rio Grande do Sul 100 bilhões de reais no estoque da dívida. Quando assumiu o governo, o Estado estava com uma liminar sem pagar a dívida e mesmo assim estava atrasando pagamentos, salários, hospitais e tudo mais. Nós fizemos reformas profundas, reorganizamos a máquina pública, privatizamos empresas, reformamos carreiras de servidores públicos e a Previdência em nível local, para dar condição fiscal ao Estado de pagar as suas contas e abrir capacidade de investimentos. E acho que a gente poderá abordar isso em seguida, mas para dar alguns dados, nós reduzimos de 80% a despesa total com a folha de pagamento sobre a receita corrente líquida, era 80%, e nós reduzimos para 60%. Ou seja, fomos muito fortes nesse processo de reforma no Estado. E estávamos voltando a pagar, pelo regime de recuperação fiscal, a dívida com a União. Né? A cada ano o nosso pagamento estava aumentando para a União até que sobreveio a enchente. O que a União colocou na mesa para nós foi a suspensão do pagamento da dívida, fazendo com que o Estado pague para uma conta específica destinada à reconstrução, o que nós pagaríamos à União, mas a União não anistia esse valor, ela será paga. O que a União abriu mão foi dos juros, mas o Estado vai pagar com a correção da inflação este valor que hoje estamos investindo nas ações de reconstrução. Não foi uma solução ideal? Aos olhos do Estado e aos meus olhos, quando a gente analisa que outras regiões do Brasil têm uma série de benefícios e incentivos que a nossa não tem, né, eu tenho destacado isso, e eu não quero o mal de nenhuma outra região, para deixar claro, não defendo que se tire das outras regiões, eu apenas acho que ou nos alcançam alguns dos benefícios que alcançam as outras regiões, ou parem de nos tirar, através do pagamento da dívida, o que estão nos tirando. Porque você tem, especialmente regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, com uma série de benefícios. Zona Franca para Manaus, você tem isenção de IPI, o Imposto de Produtos Industrializados, para diversas indústrias, como, por exemplo, o setor automotivo, para a fabricação de veículos automotores nessas regiões. O Fundo Constitucional são valores arrecadados pela União e que vão destinados a estas regiões para subsídios de operações financeiras através dos bancos de desenvolvimento. Então, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e o Banco do Brasil, no caso do Ceará,
operam, do Centro-Oeste, eles operam esses recursos subsidiando os empréstimos. Além de outros benefícios, como, por exemplo, a alíquota interestadual de ICMS, quando envolve esses estados, é de 7%, para nós é 12%. Então tem uma série de benefícios a outras regiões que não tem para o Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer o seguinte: se eu tiver esses benefícios, o que eu serei capaz no Rio Grande do Sul de gerar de crescimento econômico vai nos fazer poder pagar a dívida sem problema. O problema é nos demandarem pagar a dívida na forma como ela está e não nos alcançarem as ferramentas que alcançam para outras regiões. Então, o que nós defendemos é, se não vão nos alcançar o que alcançam para os outros, parem de nos tirar no formato do pagamento da dívida, que pode alcançar ali na frente para o Estado até 12% da receita corrente líquida consumida com o pagamento da dívida. É muito pesado isso, porque é riqueza gerada pelos gaúchos, que o Estado apropria na forma dos impostos que arrecada, só que ao invés de ficarem no Estado, tem que mandar para Brasília, e Brasília, por sua vez, não manda para nós as mesmas coisas que manda para outras regiões. Em relação a isso que nós nos insurgimos e demandamos da União uma nova postura. Agora o governo federal apresentou, né, na verdade, nos mobilizamos e houve uma pressão no governo federal, no Congresso se conseguiu fazer andar, a União sancionou o Propag, que é um novo programa de pagamento das dívidas. Só que ele não resolve a dívida, ele ameniza, porque ele troca o indexador para IPCA mais 2%, porque não, para a União será IPCA 0, mas 2% o Estado terá que aportar num fundo de equalização federativa que vai ser utilizado pelos outros estados. Então vai ser mais um instrumento alcançado aos outros estados que o Estado do Rio Grande do Sul não terá, mas ameniza um pouco da nossa dívida. Só que, assim, ao invés de pagarmos 10 bilhões de reais lá em 2031, como pagaríamos no formato atual do contrato, vamos pagar 7 bilhões. É importante, ameniza, mas não resolve. Ainda assim serão 7 bilhões no orçamento do Estado que serão demandados no formato de pagamento da dívida. E é isso que nós estamos demandando à União, ter um olhar diferenciado para esses estados, porque se as 4 economias maiores do Brasil tiverem mais liberdade para investir e gerar crescimento, o Brasil cresce junto. Esse caminho de uma isenção tributária, eventualmente voltada para o Rio Grande do Sul, chegou a ser negociado com o governo federal? Se negociou, enfim, algum tipo de estímulo tributário, né? Porque o senhor coloca, assim, existem 2 caminhos para que o governo federal ajude, né, financeiramente o Rio Grande do Sul. Ou você negocia a dívida, ou o pagamento, as condições de pagamento dessa dívida, ou, por exemplo, né, tem esse caminho tributário. Isso chegou a ser negociado, governador? E se sim, assim, em que termos, em que pé que está isso, né? Não, eu tenho falado isso, né, tanto para o governo anterior, o governo federal anterior, e na época o ministro Paulo Guedes, quanto agora com o ministro Haddad, de que o Rio Grande do Sul necessita e, entendemos, merecemos ações específicas para o estado do Rio Grande do Sul. Em função, como eu disse, né, do que a dívida ocupa do nosso orçamento, de uma série de questões. A própria União reconhece que nenhum estado perdeu tanto em eventos climáticos como o Rio Grande do Sul, porque não é só sobre a enchente, é também sobre a estiagem que afetou a nossa produção primária. Nos últimos 6 anos, a gente teve 4 estiagens muito severas, que afetaram fortemente a nossa produção de grãos, especialmente soja e milho. Então, o Rio Grande do Sul é um estado precursor, vamos dizer, da agricultura de precisão, né, que boa parte dos gaúchos ajudou aí a desenvolver o oeste de Santa Catarina, do Paraná e o centro-oeste brasileiro, ajudando a ganhar produtividade no agronegócio que se desenvolveu o Brasil afora. Tem uma mão aí dos gaúchos também, e hoje o Rio Grande do Sul sofre com eventos climáticos. Também temos um desafio demográfico, né? A população tem um envelhecimento, maior idade média do Brasil e maior percentual de idosos do Brasil está no Rio Grande do Sul. Embora sejamos, de outro lado, por exemplo, o estado mais inovador do Brasil, segundo o ranking da competitividade. Temos os melhores parques tecnológicos, universidades que se destacam. Então temos um ambiente de inovação interessante, mas ao mesmo tempo temos um desafio demográfico no estado. Então nós entendemos que é importante que se dirijam ao estado políticas de incentivo específicas. No caso, né, respondendo a sua pergunta, do episódio da enchente, nas negociações que fizemos, o foco foi em como auxiliar a reconstrução do estado e os investimentos para resiliência. Então o que a União dirigiu? Ela fez
operações de crédito com subsídio através do Fundo Social, utilizou ali 15 bilhões de reais do Fundo Social, que foram disponibilizados para operações via BNDES e bancos credenciados para operações de crédito para ajudar as empresas que foram impactadas. Fizeram a negociação da dívida, né, que fica com o Estado nesse momento, mas o Estado paga depois. E tem o aporte da União dos 6 bilhões e meio para financiar num fundo da construção dos sistemas de proteção contra as cheias. O Estado tomou as suas próprias iniciativas também para ajudar o setor privado. Então, por exemplo, o investimento para a recuperação do ativo imobilizado que foi perdido, o Estado isentou de ICMS. Então, só ali foram 150 milhões de reais, por exemplo, que o Estado abriu mão do ICMS para poder fazer com que as empresas comprassem equipamentos, maquinários e se restabelecessem. Entre outras ações, como programas de financiamento específicos, também com recursos do Estado, para essa retomada econômica. Mais uma boa notícia é essa, o Estado está se recuperando fortemente. No ano passado a gente cresceu mais do que o Brasil, né? Crescemos 4,9%, mesmo no ano da enchente, propriamente dita. E neste ano a gente teve nos 3 primeiros meses do ano, fomos o 3º estado em geração de empregos no Brasil. Então, enquanto nós não somos a 3ª maior população, mas fomos o 3º maior gerador de empregos, em números absolutos. 66 mil empregos no saldo líquido de geração no estado, atrás de São Paulo e Minas Gerais, que são estados que têm uma população bastante maior do que a do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje tem 11 milhões de habitantes. Isso é bastante significativo. Só nos 3 primeiros meses foi mais emprego gerado do que todo o ano passado. Então, eu estou muito confiante no futuro do Estado. Temos ainda desafios, mas eu acredito que estamos no rumo certo. Vamos ser um Estado resiliente, forte. E aliado a isso, tem toda uma política que a gente já vinha, uma agenda, né, de Estado que a gente já vinha imprimindo nos anos anteriores de reforma da máquina pública, como eu mencionei, privatizações, concessões de estradas, de parques, de escolas, né, concedidas à iniciativa privada, turbinando o investimento privado no Rio Grande do Sul. E com isso, né, com as reformas que fizemos, com as parcerias com o setor privado que a gente está fazendo, a gente consegue garantir as menores alíquotas de imposto do Brasil, o menor ICMS do Brasil está em 4 estados, entre eles o Rio Grande do Sul, 17%, né, São Paulo é 18%, Minas Gerais é 18%, outros estados praticam 19%, 19,5%, 20%, 22% de alíquota de ICMS, lá é 17% a alíquota do ICMS. Além de uma série de benefícios e incentivos para setores específicos importantes na economia. Governador, o senhor vem se destacando, além de, claro, uma liderança no Estado, uma liderança nacional, né? E um dos feitos do senhor, né, que o senhor tem muito orgulho de falar, é essa questão econômica mesmo do Rio Grande do Sul, tudo que foi feito lá. Eu quero, então, dentro dessa perspectiva do senhor como uma liderança nacional, né, quero pedir para o senhor uma avaliação de como está a economia do Brasil. As medidas que vêm sendo tomadas, os desafios que se tem pela frente, né? A própria equipe econômica do ministro Fernando Haddad reconhece a dificuldade de se levar adiante reformas que sejam necessárias dentro de um governo em que o chefe é o presidente Lula, né? Então, quero ouvir um pouco a avaliação do senhor de como vem sendo a condução econômica do país. Bom, assim, o país tem a necessidade de reformas estruturais, está muito claro. Algumas foram conduzidas nos anos mais recentes, como uma reforma trabalhista, uma reforma na Previdência, que já se revela insuficiente. Né? Seria necessário uma nova? Me parece muito claro que a gente vai ter que fazer uma nova discussão. Seguiria essa segunda reforma? Eu entendo que nós vamos ter que encaminhar até, talvez, encontrar fórmulas de ajuste dinâmico das idades de aposentadoria, porque há um aumento da expectativa de vida, um envelhecimento da população, e um custo político de reformas dessa natureza, da Previdência, é muito grande. O ideal talvez fosse encaminharmos algo que vá de acordo com esse aumento de expectativa de vida e do próprio balanço do impacto do custo previdenciário sobre o orçamento, ajustando a idade de um lado e eventualmente até alíquotas de outro, porque o orçamento ele é muito consumido, as pessoas estão pagando impostos muito pesados, né? Há uma carga tributária elevada que se amplia. Então, recentemente vi um dado de 2023 para 2024, a carga tributária no Brasil, né? O total da arrecadação de impostos sobre a geração da riqueza
alcançou 32% do PIB, aumentou 2%, muito em função dos impostos federais, da arrecadação federal. Isso está pesado para a nossa economia, especialmente quando não devolve para a sociedade, na forma de serviços e de investimentos, o que arrecada. Por quê que não devolve? Porque boa parte dessa arrecadação está servindo para pagar o passivo previdenciário, entre outros, né? Mas o custo previdenciário é muito grande. Não é culpa dos aposentados e das pessoas, né? É o sistema que se estabeleceu, mas nós vamos ter que enfrentar esse tema, sem deixar ninguém para trás, sem deixar ninguém descoberto, mas não dá para o país continuar arcando com um custo que quem paga o preço é sempre o cidadão. Eu gosto sempre de citar uma frase da Margaret Thatcher, que é: não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. Ou seja, as pessoas geram riqueza, o Estado vai lá e o Estado, quando eu digo poder público, né, vai lá, seja o município, o Estado, a União, e toma parte daquela riqueza gerada na forma de impostos. O que se espera? Que aquilo que ele toma volte para a sociedade, injetando recursos com prestação de serviços e investimentos que vão melhorar o ambiente para os empreendedores e para a qualidade de vida da sociedade em geral. Mas não é isso que acaba acontecendo, porque boa parte desse recurso está financiando o déficit dessa previdência, ou seja, a gente fica pagando, usa os recursos do presente para pagar o passado e não investe no futuro. Então isso vai ter que ser discutido. Uma reforma administrativa também, porque o custo da máquina pública, né, dos benefícios e vantagens, e além disso, mais do que, não é apenas fiscal o tema, tem uma questão de performance aqui. Você precisa alinhar incentivos no serviço público para que seja mais produtivo e tenha uma performance melhor o serviço público. O que significa isso? O servidor que se revela pouco esforçado tem que ter uma consequência negativa. E aquele que se esforça e entrega resultados melhores tem que ser premiado por isso, como acontece no setor privado. Então, o serviço público não tem os mesmos incentivos que o setor privado tem, e por isso mesmo acaba sendo muitas vezes mais ineficiente nas entregas. E isso tem que ser ajustado. Eventualmente teremos que falar de privatizações e outras reformas estruturais. Tudo para trazer o custo da máquina pública para aquilo que o contribuinte está disposto a pagar. Se não for feito isso, temos déficits sucessivos, a trajetória acaba percebida por todos, não adianta, simplesmente tira do teto de gastos, tira do arcabouço fiscal, bota isso à parte no orçamento, faz uma exceção. Isso é observado pelo mercado e é precificado. Por quê? Porque tudo isso gera um risco para o futuro do país, de incapacidade fiscal. Aliás, o próprio governo federal reconhece isso, se não me engano, é na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em algum planejamento orçamentário da União, que aponta que em 2027 já vai ter dificuldade para pagar as emendas parlamentares e o custeio da máquina. Então, quer dizer, o país corre um risco de paralisia ali na frente, e isso é risco. Se é risco, é custo, né? Quem investe, o investidor, o empreendedor, deixa de investir, né? Ou cobra mais caro as suas taxas de retorno, porque ele tem um risco ao colocar recursos nesse contexto desfavorável, de uma trajetória ruim do orçamento, e por isso precisa ser ajustado. Então, não tem nenhum apetite por parte do presidente Lula de fazer essas reformas. Ele acredita realmente de que se o Estado gastar mais, simplesmente gastar mais, porque eu não sou a favor de cortar tudo simplesmente, você tem que colocar o Estado com força onde ele deve estar. Então não é fazer um Estado inexistente e menor a qualquer custo, mas você tem que ter presença com força onde deve estar, segurança pública, saúde, educação, né, e abrir espaço para investimentos em infraestrutura e fazer muito desses investimentos também na parceria com o setor privado. Mas o presidente acredita que não, que tem que gastar mais, cria mais programas e mais projetos, tira do teto, acha uma fonte extra-orçamentária para sustentar e vai empurrando esse problema para frente. Acho que está errado, né, e precisa ser promovido um ajuste. Os indicadores macroeconômicos no curtíssimo prazo não são negativos, mas a trajetória é ruim e acaba gerando expectativas negativas que, como eu disse, para o investidor são precificadas. Governador, vou agora trazer para a nossa conversa aqui a Marina Mota, nossa repórter do Infomoney em Brasília. Marina, você me escuta? Sim, bom dia, Carol. Bom dia, governador. Fique à vontade, Marina.
Obrigada por aceitar o nosso convite para a entrevista. Prazer. Bom, queria começar conversando com o senhor sobre política. A sua saída do PSDB é definitiva, já é uma decisão tomada. E sobre a sua ida para o PSD, também é uma decisão tomada ou existem aí outras possibilidades sobre a mesa? Marina, antes de falar sobre saída do PSDB, é importante dizer que o PSDB, no formato ao que eu me filiei há 24 anos, está deixando de existir. Ele tomou uma decisão de fazer uma fusão com o Podemos e provavelmente essa fusão venha a ensejar um novo nome, um novo número, uma nova marca e, eu imagino, a discussão de um novo programa partidário. Então, antes de falar sobre a minha saída do PSDB, é importante dizer que, de alguma forma, o PSDB está saindo, né, no formato que historicamente se apresentou para a população brasileira do cenário. Ele terá um novo formato, ele vai ser um novo partido, não será simplesmente o PSDB. A partir dessa fusão se constitui um novo partido. Então, isso enseja para mim uma discussão sobre o meu próprio futuro partidário, porque eu estou há 24 anos num partido que vai deixar de existir. Se ele vai deixar de existir, eu preciso entender, né, em que condições que esse novo partido se arranja e, eventualmente, olhar no espectro político brasileiro onde que pode haver uma agremiação partidária que corresponda ao que eu penso, né, da economia, da organização da máquina pública, da visão de mundo que eu tenho para dar a minha contribuição na política. E sim, o PSD é um partido que acabou sendo o destino de vários tucanos, inclusive, porque constituiu, assim, eu diria, numa maioria, ou pelo menos numa boa parte dos membros do partido, uma visão de mundo muito semelhante ao que nós no PSDB sempre buscamos apresentar. Nós estamos dialogando, estamos conversando, a decisão do PSDB foi tomada na semana passada, recentemente, portanto, eles ainda têm uma operação a ser feita dessa fusão. Eu estou intensificando as minhas discussões, diálogos com o grupo que eu lidero. Eu aprendi que políticos falam de si mesmos no plural justamente porque nós não estamos sozinhos, né? Tem muita gente que nos acompanha, deputados, prefeitos, eu tenho uma responsabilidade com as forças políticas locais e esse diálogo eu estou intensificando nesses dias para muito em breve poder apresentar uma decisão. Mas como eu disse, sim, temos uma boa conversa com o PSD e é uma possibilidade à luz, como eu disse, não considero simplesmente deixar o PSDB, é porque de alguma forma o PSDB está nos deixando, né, no formato que se apresentou para o Brasil. Eu estou há 24 anos filiado, meu único partido, assim que eu tirei um título de eleitor eu me filiei ao PSDB, não é sem dor que esses movimentos estão acontecendo, mas de forma muito clara o momento exige esses movimentos. Você tem um prazo para tomar essa decisão? Eu imagino que ela deve acontecer nos próximos dias, Marina. Posso te dizer isso porque chega uma hora, né? Estou discutindo, dialogando, construindo para ter o melhor encaminhamento, mas chega uma hora que a decisão precisa ser tomada. Eu imagino que nos próximos dias ela estará suficientemente madura. O que é que pesa nessa decisão? Por exemplo, ser candidato a presidente pelo PSD, a gente sabe que o Gilberto Kassab já acenou com isso para o senhor, também acenou com essa possibilidade para o Ratinho Júnior. Então, uma abertura aí para uma eventual candidatura à presidência da República. Seria definidor na sua decisão? Sem dúvida. Tem aspectos locais, naturalmente, e tem a questão nacional. No que diz respeito à questão nacional, o que mais me angustia, o que eu mais desejo ver nesse próximo processo eleitoral é uma alternativa a essa polarização. A gente precisa construir um caminho que traga o Brasil de volta para a sensatez, para o equilíbrio e para enfrentar problemas crônicos que nós temos. É uma energia gigantesca que eu vejo desperdiçada em atacar uns aos outros e essa energia deveria estar canalizada para enfrentar o problema da segurança pública, por exemplo, no Brasil. Deveria estar endereçada a essas reformas que eu mencionei, que são essenciais para criar um ambiente econômico melhor. Deveriam estar endereçadas para superar os graves problemas
que nós temos na área social, especialmente na educação, para poder ganhar produtividade. Esse país vai ter que educar melhor as nossas crianças e jovens para podermos ser capazes de ter um capital humano que gere riqueza, mesmo que em menor número, porque o bônus demográfico ali na frente se esgota e o país, para poder ter crescimento econômico, vai ter que sustentar esses indicadores de crescimento econômico com a capacidade produtiva da sua gente, que vai ser um contingente menor, né, de ingressantes no mercado de trabalho. Então tem muitos desafios aí, e o que eu vejo no cenário é um dos polos atacando o outro e querendo, né, dizer que é melhor que o outro é péssimo, que isso, que aquilo, mas as respostas para os problemas são pouco apresentadas. Muito se fala sobre o que querem destruir, mas pouco eles falam sobre o que eles desejam construir para o Brasil. Então, sim, quando eu sento para conversar sobre o meu destino político, estou discutindo também a construção de uma candidatura presidencial. Eu sei que ela não depende apenas da aspiração pessoal, eu tenho aspiração pessoal, eu tenho disposição e me sinto preparado para liderar uma candidatura, se for assim entendido, que o contexto permita, né, essa candidatura. Mas eu não coloco a minha aspiração pessoal à frente de um projeto de país. E esse projeto de país é que a gente vai ter que intensificar essa discussão ao longo dos próximos meses. Até porque é claro que é saudável que a gente possa construir entre pessoas que pensam de forma semelhante, ainda que não idêntica, né? E a política é justamente um instrumento para a gente construir convergências entre os diferentes. Então o governador Ratinho Júnior é um nome importante, que eu tenho muito respeito, né? E outras figuras que estão sendo consideradas. Eu também entendo que a gente possa e deva sentar, conversar, tentar buscar construir convergências, e mais do que discutir quem deve ser o líder nesse momento, é sobre discutir qual é o projeto de país. E a partir de um projeto de país comum que a gente possa desenhar, a gente vai discutir no momento adequado o que a circunstância, o contexto eleitoral melhor favorece de candidatura. Bom, o senhor se coloca e se colocou aqui para a gente como, então, pré-candidato à presidência. O senhor acha que é possível romper essa polarização? Nas últimas eleições, o que a gente viu é ali uma concentração de 20% a 30% do eleitorado num polo, 20% a 30% no outro, e o centro patinando. Como é que o senhor acredita que é possível crescer numa candidatura de centro e romper com essa polarização? Eu reconheço que não é uma tarefa fácil, né? Porque os polos ganham muito a audiência com opiniões radicais sobre assuntos que incendeiam grupos específicos e que acabam, talvez, dificultando, né, o surgimento de uma alternativa. Mas eu tenho absoluta certeza, percebo isso, que há também um grande contingente de brasileiros que não se sente representado nessa polarização, né, e que frustra as suas expectativas. Como eu tenho dito, a eleição é o momento da gente levar o que a gente deseja de bom para o país e não o rancor e a mágoa e o ódio com algum grupo para buscar evitar esse, tirar aquele, ou seja o que for. É uma construção que deve ser feita. Eu acho que um dos grandes pontos é mostrar que, até da minha parte, acho que esquece a história de centro. Não é sobre centro ou não, é sobre um terceiro polo. Um polo que pode trazer uma conciliação de visões que estão hoje muito presentes num campo mais à direita, como a questão de uma economia mais liberal, de um Estado mais enxuto, de privatizações, né, de apoio ao empreendedorismo, sem trazer aquele aspecto do conservadorismo que não deixa as pessoas serem livres, ou quer a liberdade econômica, mas não quer a liberdade para as pessoas serem o que elas quiserem. Eu discordo disso, né? Então essa aliança liberal conservadora que foi feita, em que o aspecto conservador ganhou muito mais protagonismo do que os aspectos da liberdade e da liberdade econômica, inclusive, eu considero ruim. De outro lado, né, do lado da esquerda, existem bandeiras sociais importantes, mas que não serão sustentáveis se não houver um respaldo de uma máquina pública que funcione adequadamente, que tenha a capacidade fiscal de sustentar esses programas. Então, existem programas relevantes para manter o jovem na escola, para poder apoiar famílias vulneráveis, e que devem ser mantidos e aprimorados, mas se não tiver um Estado com capacidade de sustentar, do ponto de vista fiscal, esses programas,
não está certo, não está adequado. E a economia sofre com isso, e aí a gente não gera riqueza, o ambiente fica menos favorável para o empreendedorismo e o país fica andando de lado. Então acho que é muito importante a gente ter a construção de um terceiro polo, que polarize sim com os dois que estão aí e ganhe audiência suficiente para poder mostrar que tem alternativa. Eu percebo muitos brasileiros que não estão felizes com essa polarização e é sobre conseguirmos mostrar que há não apenas existe uma alternativa, como ela pode ter viabilidade eleitoral. O senhor tem acesso às pesquisas, claro, e provavelmente trackings internos feitos pelos partidos. Essas pesquisas e trackings dão uma sinalização de que o senhor teria uma candidatura competitiva e que seria um caminho para romper com essa polarização? Pesquisas eleitorais, nesse momento, pouco falam sobre a efetiva viabilidade eleitoral. Acho que você tem que olhar na pesquisa os sentimentos do eleitor. Né? Sobre, por exemplo, observar a desaprovação ao presidente Lula, né? Mostra uma insatisfação do eleitor, a manifestação sobre como que Bolsonaro deve ser tratado em relação à questão da tentativa de golpe, enfim, e boa parte da população brasileira entende que ele deve responder por isso. Então, os sentimentos do eleitor ali são mais importantes do que o desempenho eleitoral objetivamente na intenção de votos. Porque não há uma campanha nesse momento e nem há candidatos postos. Nem eu mesmo, que aqui me apresento com a disposição de ser um candidato, sou, nesse momento, aos olhos do eleitor, um candidato, até porque sou governador do meu estado, cuidando do meu estado, da reconstrução, que é a absoluta prioridade, da resiliência, de tudo aquilo que a gente já falou aqui no início do programa. Então, o meu foco está nisso. E, sempre que possível, estou aqui discutindo temas nacionais porque quero ajudar a construir uma alternativa. Mas, aos olhos do eleitor, o eleitor, na verdade, não é eleitor nesse momento. Ele é um cidadão, ele vai ser eleitor ali na frente, quando tiver o processo eleitoral deflagrado. Nesse momento, é um cidadão trabalhando, empreendendo, cuidando da sua família, cuidando das suas atividades, né, do seu dia a dia, com seus próprios problemas para serem resolvidos. Ele não está olhando o cenário eleitoral para tomar decisões nesse momento. No momento adequado, isso vai acontecer. Então, o mais importante nas pesquisas agora é observar esses sentimentos. Eu acho que os sentimentos que estão apresentados até aqui nessas pesquisas demonstram que há sim uma parcela importante da população brasileira que estará buscando uma alternativa. Nós temos que ser capazes de construir essa alternativa. A minha trajetória política, ao ter enfrentado uma crise fiscal violenta no meu estado, um estado que tinha uma dificuldade, como eu falei, de não conseguir pagar as contas no final do mês. Depois enfrentamos a pandemia, e olha que o Rio Grande do Sul tinha uma população mais vulnerável na pandemia, porque é maior percentual de idosos, maior percentual de comorbidades, até por conta de termos um bom sistema de saúde, nós temos as pessoas vivendo mais, mesmo com problemas de saúde. Isso significa uma população mais vulnerável, inclusive ao Covid, né? Naquele momento tivemos o menor excesso de óbitos do Brasil. Quando você compara o número de óbitos ocorridos durante a pandemia e o que historicamente ocorreria, né, em condições normais, o menor excesso de óbitos é o do Rio Grande do Sul. Eu trago sempre esse indicador porque eventualmente trazem um indicador sobre, olha, mortes por Covid. Só que mortes por Covid é inflado pelo diagnóstico de Covid. E muitas vezes um estado que diagnosticou mais, porque fez mais testes e diagnosticou mais, pode aparecer com mais mortes por Covid do que outro, como o Rio Grande do Sul eventualmente aparece nesses indicadores, mas tem estados em que morreram muito mais gente do que no Rio Grande do Sul, só que não foram diagnosticados, então talvez apareçam com com um indicador menor. Então, no excesso de óbitos nós somos o menor. Depois nós enfrentamos estiagens, enchentes, tivemos um contexto muito adverso. E mesmo assim somos um estado que tem as contas em dia, abriu espaço para investimentos, saímos de 2% para 10% de investimentos no Rio Grande do Sul. Nós viramos o jogo no estado em um contexto muito difícil. Eu quero ter a oportunidade de contar essa história, a partir dessa história mostrar para o Brasil que é possível fazer política com respeito, sem pisar em ninguém, respeitando quem pensa diferente, construindo convergências e principalmente atacando os problemas e não as pessoas. E não faltam problemas no Brasil para serem atacados, né? Não faltam problemas para serem atacados no nosso país.
Obrigada, governador. Obrigado, Marina. Obrigada, Marina. Voltando aqui, então, governador, o que a gente vem assistindo na política, né? Uma tentativa, desde 2018, na verdade, né, de fazer frente a essa polarização que só se acirrou desde então, né? E o senhor participou, inclusive, dessas movimentações de tentativa de construção de uma terceira via nas eleições presidenciais anteriores. O que o senhor acredita que é diferente nesse cenário para 2026, que poderia viabilizar, né, um candidato? Eu entendi que o senhor não está muito querendo falar de centro, né, mas sim de uma, talvez, terceira via. Uma alternativa, o que é né? diferente? A terceira Por que via essa acaba alternativa... sendo um termo que, claro, se você pegar no aspecto internacional, a terceira via se relacionava a questões de pensamentos econômicos, acabam misturando. O ponto objetivo aqui na eleição passada, você tinha o presidente Bolsonaro buscando a reeleição e o ex-presidente Lula, né, retornando, e por uma série de fatores, o PSDB fez as suas prévias, eu justamente defendia nas prévias que poderia representar algo novo no cenário, mas aspectos diversos acabaram fazendo com que o governador João Dória, à época, vencesse as prévias. Não tem nenhuma mágoa em relação a isso, contexto político, circunstância, os aspectos políticos de São Paulo e o próprio processo sucessório de São Paulo aqui, né, para governador acabou interferindo nessa decisão e acabou que não houve suficiente articulação para constituir esse caminho alternativo. Eu tenho a impressão que há muita disposição das forças políticas, talvez mais do centro para a direita, né? Eu não gosto muito das convenções porque as pessoas acabam, desses rótulos, porque as pessoas acabam olhando para eles a partir da sua própria compreensão, né, dessa régua, né, que define os posicionamentos políticos. Mas, enfim, assim, num aspecto geral, eu diria do centro para a direita, porque é onde está o apetite reformista, né, onde está aquele grupo de pessoas que entende que o país vai precisar de reformas para criar um ambiente melhor. Mas seguramente distante daqueles que querem rupturas, né, que defendem desde impeachment de ministro supremo até, sei lá, o próprio golpe ou intervenção de qualquer natureza, certamente me colocam distantes desses. Então, eu acho que o Brasil vai precisar ter muito diálogo agora nesses próximos meses entre essas forças que têm essa visão, por isso que eu digo, eu tenho aspiração, tenho disposição, desejo, mas eu sei que não é sobre o meu desejo e a minha aspiração, é sobre construir a alternativa para o Brasil. Então eu não vou sufocar e colaborar para desestruturar uma candidatura que possa ser mais viável do que a minha, desde que ela compartilhe com uma visão muito semelhante com a que eu tenho com o Brasil. Eu não peço uma visão igual, porque igual é impossível, né? Cada um tem um pouco tempero para lá ou para cá, mas eu acho que a gente pode ter muito compartilhamento de uma visão comum. Eu espero que sejamos capazes de construir essa alternativa para o país. O país precisa, não tenho dúvida disso. 2026 pode ser, então, um ano da terceira via? Eu acredito que sim. O presidente Lula não tem a sua melhor popularidade, pelo contrário, vive um pior momento de avaliação entre os seus vários mandatos. Infelizmente, os prognósticos econômicos não são os melhores diante da falta de disposição de fazer o enfrentamento dos problemas crônicos das contas públicas. E eu não fico nem um pouco feliz com isso. Eu preferia que a situação estivesse melhor para o Brasil. E, naturalmente, um presidente que já está no seu terceiro mandato. Acho que muitos brasileiros percebem o seguinte: ok, que ele tenha entrado para tirar alguém que se discordava mais, como o Bolsonaro, mas não quer dizer que as pessoas estejam felizes e desejem a ele como líder do Brasil aí nos próximos anos. E não é nem sobre a questão da idade, acho que é sobre a questão da forma de fazer política que está velha, né? Tá parada lá no passado, né? E não entende que as coisas mudaram. E seguramente, né, para muitos não desejam a volta do ex-presidente e nem menos ainda de um preposto dele, que ele decida na última hora a colocar, porque é acirrar mais ainda o conflito e ficarmos brigando ainda mais. Acho que tem boa parte da população que está conseguindo perceber isso e está disposta a procurar algo. Agora é nosso papel na política de conseguirmos construir esse ambiente. Não é fácil, porque você tem as eleições regionais ao mesmo tempo. Tem eleição para governador, para senador, para deputado, e vários, né, políticos estarão disputando mandatos
olhando para os seus próprios projetos nas suas regiões. E isso é um dificultador do processo no Brasil, porque eu tenho certeza que haveria muita sintonia para construir um projeto nacional comum, mas como tem a polarização de um lado e tem os interesses regionais específicos de eleger o governador ou o senador específico, acabam se formando alianças em torno dos polos por conta dos interesses específicos regionais. Ele é um dificultador do processo, mas vamos exaustivamente buscar construir, né, porque eu acredito que é possível um caminho alternativo e eu vou dar tudo o que eu posso de energia e de esforço político nessa direção. Governador, vamos nos encaminhando aqui para o final, mas não queria deixar de perguntar. O senhor falou da situação política, né, do presidente Lula. No outro lado, a gente tem Bolsonaro com implicações aí na justiça, possivelmente não poderá concorrer em 2026, neste momento não pode, é o cenário que a gente tem. E aí a alternativa ali apontada pelo campo bolsonarista seria o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Como é que o senhor se diferencia do Tarcísio? Eu tenho uma ótima relação com o governador Tarcísio, acho que compartilhamos de muitas convergências, temos muitos assuntos convergentes em termos de privatizações, de reformas. Eu fiz uma privatização no saneamento, foi a primeira do Brasil, ele fez aqui, né, a da Sabesp logo em seguida, concessões rodoviárias, concessões de escolas, que eu sei que ele está fazendo, eu estou fazendo lá também no Rio Grande do Sul. Então tem muitas das agendas semelhantes. Temos também diferenças, é natural da política, mas principalmente ao ponto deste, né, que é compreensível da relação que ele tenha com o ex-presidente Bolsonaro, mas é talvez onde um pouco mais nos afaste, né, porque esta proximidade que ele tem, a presença na defesa de anistia, por exemplo, para quem participou daqueles atos no 8 de janeiro, e que por mais que eu compreenda, e compreendo, entendo que deva haver uma dosimetria diferente das penas, né? O ministro Fux fez um voto divergente com o qual eu me alinho mais no Supremo Tribunal Federal. As pessoas têm que ter uma consequência. E acho que quem defende, né, na direita justamente responsabilização de criminosos, pessoas que têm praticado crimes, não pode defender que quem foi lá e arrebentou com espaços públicos relevantes da República, como o Supremo Tribunal Federal, como o Palácio Planalto, sejam anistiados e não tenham consequência nenhuma. Como é que essas pessoas vão exigir depois lá do outro campo político, que eles são antagonistas da esquerda, por exemplo, que não defendam que haja também pouca pena ou pena nenhuma para os criminosos que praticam crimes aos olhos deles de menor potencial ofensivo? Então, quer dizer, eles defendem polícia dura contra alguns, mas quando quebra tudo, se for do campo político deles, não vai ter consequência nenhuma. Está errado, né? Pedagogicamente é importante que haja pena. Então, talvez esses pontos que nos deixam, né, nesses quesitos específicos distantes, se houver, por isso que eu digo, a composição política envolve concessões de parte a parte. Como a gente faz dentro de casa, na família, para conviver, né? Um casal, os filhos para os pais para os filhos, né? Vocês ok, né? Vai poder sair se tiver as notas boas, se não tiver, ou o casal vai num show, o que o marido não gosta tanto, a esposa depois pede, olha, uma contrapartida, vai sair para jantar não sei aonde, sei lá, qualquer coisa. A vida envolve composições e concessões de parte a parte. Não vai ser uma sociedade plural e diversa como a nossa que a gente vai conseguir fazer política só com quem concorda em absolutamente tudo. Então, por isso que eu digo, sentar, conversar, temos um projeto de país comum, temos uma forma de fazer a política que seja adequada para respeitar as diferenças que tenhamos e construir uma coalizão, como em qualquer democracia no mundo se faz, né? Se houver essa disposição, vamos sentar e conversar. Eu tenho um apreço pelo governador Tarcísio. Vejo que ele tem muito mais disposição de concorrer à reeleição como governador. E é absolutamente legítimo e compreensível isso, porque para São Paulo ele tem uma liderança absoluta, muito tranquila, as pesquisas estão indicando isso. O movimento para o país vai ensejar outro aspecto de leitura do eleitor, mas no momento adequado é que isso vai se definir efetivamente. Certo. Governador, agradeço muito a entrevista, o tempo do senhor aqui. Prazer recebê-lo. Obrigado, eu que agradeço e mais uma vez insisto, né? O país
precisa discutir mais os problemas, enfrentar mais os problemas do que simplesmente qualificar e classificar esse como do mal e aquele do bem, né? Esse enfrentamento fratricida, né, entre os brasileiros nos causa muitas dores, inclusive nas famílias. As pessoas deixam de falar dentro de casa, entre familiares, por conta de política. Não está certo isso, né? A gente tem que criar numa democracia, a partir da política, um espaço de respeito, de enfrentamento no campo das ideias, sem precisarmos nos enfrentar uns aos outros no formato que a política acabou se desenvolvendo no país. Obrigado pelo espaço aqui do Infomoney e até uma próxima oportunidade. Obrigada, governador. Esse foi mais um episódio do Infomoney Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia aqui conosco e continue ligado nas notícias, no site e nas redes sociais do Infomoney. Até a próxima.